E a Jaque vai contar uma história para nós, porque imagina só, né? O cara que vai empreender e precisa vender, ele quer só, eu quero fazer vendas grandes, quero fazer venda de milhões ou valor agregado, quero vender uma roupa, um vestido de R$ 500 e esquece que dá para ganhar dinheiro nas pequenas coisas, não é, Sim, Jaque? com E um pouquinho certeza. da tua história tem isso a ver, né? Sim, tem tudo a ver com Conta isso. essa parte aí do que você fazia antes e por que você decidiu pelo pão de mel. Bom, eu comecei a trabalhar nesse ramo, né, ali de doce, pãozinho de mel, em 2016. Em 2016 eu fazia só bolo, aí em 2017 eu entrei com pão de mel e era mais um hobby. Eu não via o pão de mel assim como uma forma assim de uma renda assim, como é que eu falo, meu Para Deus? escalar. Eu não vi o pão de mel de uma forma assim que eu fosse escalar, que fosse Virasse uma crescer renda nisso, principal, que que fosse a virasse minha algo. renda principal. Perfeito. E assim, eu não via isso, eu sempre vendia ali de vez em quando para os amigos, né, para a família. E isso foi em 2016, 2017. Quando foi em 2018, eu ganhei uma bolsa de 100% de gastronomia pelo Enem. Nossa. E daí eu fazendo ali o pão de mel, tudo junto, tudo assim foi se encaixando, sabe? E em 2019 eu tive que parar com o pão de mel, com a faculdade, com tudo, porque eu tive uma gravidez de alto risco. E assim, eu parei. Aí quando foi em 2021, eu resolvi mexer com roupa, criar minha própria marca. Porque eu imaginava assim que eu ia ganhar muito dinheiro vendendo uma roupa, um vestido de R$ 500, de R$ 400, não vendia nada. Porque assim, era muito difícil competir com o Brás e eu não tinha nome, né? Eu não tinha uma marca conhecida. Eu acabei perdendo tudo que eu tinha e acabei perdendo tudo que eu tinha, né? E daí nisso, quando você pensa grande, vem a frustração e você acaba entrando em depressão. Eu acabei entrando em depressão por conta disso. Porque eu pensava muito alto e não foi nem a metade daquilo que eu imaginava. E daí eu resolvi, então, entrar como CLT, trabalhar registrado, para mim realmente aprender como que se trabalhava, aprender como atender. Porque eu sempre empreendi, mas eu não tinha esse contato ali direto, assim, diariamente com o público. Então eu senti que eu precisava disso. E aí eu comecei a empreender, aí eu comecei a trabalhar registrada, comecei a trabalhar registrada em 2022. Em 2023, eu comecei a falar com as meninas, comecei a falar com as meninas ali do meu serviço, onde eu trabalhava, que tinha um pãozinho de mel que eu fazia, que era muito, muito bom. Daí, de tanto elas insistir, tanto elas pedir, eu comecei a levar ali para elas. E elas falavam já que é muito, muito bom. Aí toda semana eu fazia um recheio diferente e levava. E acabei vendendo para elas ali algumas vezes. E nesse tempo, aí eu pedi para a pessoa que eu trabalhava ali, pedi minha patroa, para mim poder, se eu pudesse vender o pãozinho de mel ali. E ela autorizou. Só que eu comecei a vender e daí eu tinha o meu salário e mais o pão de mel que eu vendia para os clientes. Sim. Querendo ou não, isso acabou criando ali uma certa inveja, sabe? Uhum. E daí pegaram e cortaram. Nossa. O pãozinho de mel, não podia vender mais. E ali eu falei, gente, mas será que vale a pena eu ficar aqui? Será que eu não vou aposentar aqui com um salário mínimo aqui. Não vou para frente. Será que não vale a pena eu investir? Será que o pão de mel não é o pão de mel, que é uma porta que Deus está colocando na minha vida e eu não estou enxergando? Aí eu comecei a ver o pão de mel com os outros olhos, sabe? Aí eu comecei a ver que era aquilo que o Senhor queria para mim, sabe? É o pão de mel que eu devia investir. E eu comecei a me sentir muito pequena ali dentro, sentir que eu poderia ir muito mais do que aquilo. Eu estava presa ali dentro, sabe? Aí até que foi se apertando as coisas, até que eu tomei coragem e saí, perdi as contas do meu serviço e investi 100% no pão de mel. Investi 100% no pão de mel. O pão de mel virou a minha principal renda ali, né? A minha pessoal, né? Porque tem a renda do meu esposo, mas a minha pessoal virou a principal renda. E hoje eu enxergo de outra forma. Eu vejo que não tem valor, sim, não importa. Quando Deus quer abençoar, pode ser uma balinha de 10 centavos. Então não tem essa. Eu pensei em ser famosa, pensei em vender muito com vestido e não foi. O vestido era bem mais caro. Mas era o pão de mel que era a porta que o Senhor estava colocando na minha vida.